Você já teve aquela sensação de ser diferente? Não diferente de um jeito bom, nem de um jeito ruim, só diferente. Como se você fosse de um lugar que nunca chegou a conhecer, como se seu coração tivesse saudade de algo que nunca viveu. Como se você estivesse no meio de um mundo que fala outra língua, e mesmo tentando se encaixar, sempre sobra alguma coisa em você. Desde criança, talvez você tenha escutado que era sensível demais, ou intenso demais, ou calado demais, ou estranho. Talvez você tenha passado a vida inteira tentando explicar quem você é, mas ninguém realmente entendeu. E o pior, teve gente que zombou, te olhou torto, te julgou, ou simplesmente se afastou. E aí você começou a acreditar que o problema era você. Você tentou se moldar, tentou se encaixar, tentou andar com todo mundo, mas no fundo sentia que algo dentro de você te puxava para outro caminho. Isso doeu. Doeu quando você viu amizades se afastando. Doeu quando te deixaram de lado. Doeu quando ninguém viu o que você estava passando por dentro. Mas escuta com atenção. Talvez você não esteja errado. Talvez você só esteja separado. Separado porque é escolhido. E os escolhidos, antes de serem revelados, quase sempre são rejeitados. Fica comigo até o fim desse vídeo, porque você vai entender por que você é assim. E por que Deus não errou quando colocou essa intensidade em você. Eu vou te mostrar 5 sinais profundos que revelam quando alguém é escolhido. E o mundo inteiro tenta calar isso. Mas primeiro, respira. Porque o que você vai ouvir agora não é um sermão, é uma resposta. Um dos primeiros sinais de que você é um escolhido é que o mundo te rejeita. Mas mesmo assim, você sente, lá no fundo, que tem algo maior esperando por você. Você já percebeu isso? As portas não se abrem fácil, as amizades não duram muito. Você se esforça para se conectar com as pessoas, mas parece que o universo inteiro insiste em te manter separado. E é aí que mora o mistério dos escolhidos. Deus separa antes de revelar. Ele tira do meio da multidão. Ele silencia à sua volta. Ele quebra suas rotinas, seus apoios, suas certezas. E no início, isso parece abandono, mas é proteção. Você pode até tentar andar com os outros, mas sempre tem um incômodo, uma inquietação, como se sua alma estivesse gritando: esse lugar não é para você. E sabe por que isso acontece? Porque Deus está te preparando para algo que as pessoas ao seu redor ainda não suportariam entender. E por isso, Ele te esconde. Ele não te rejeita. Ele te esconde para preservar, para amadurecer, para ensinar a andar com Ele antes de andar com multidões. E se isso faz sentido para você, se você já sentiu essa separação profunda, se alguma coisa aí dentro está vibrando enquanto escuta isso, então clica no botão de curtir agora mesmo, porque isso mostra para o YouTube que esse conteúdo é importante e pode alcançar outras pessoas que estão vivendo exatamente isso e se sentindo sozinhas. Esse simples clique pode levar cura para muita gente. Agora, respira fundo, porque o segundo sinal é ainda mais íntimo. Quando você começa a sentir as dores do mundo, sem ninguém entender o que está acontecendo com você. Sabe aquela sensação de carregar um peso que ninguém vê? Você entra num ambiente e sente algo errado. Mesmo quando todos estão sorrindo, você sente a dor dos outros, sente o clima pesado, sente o sofrimento por trás de um simples "tô bem" dito por alguém. E aí você começa a se perguntar: por que eu sinto tudo com tanta intensidade? A verdade é que os escolhidos sentem diferente. Eles enxergam além. Eles têm uma sensibilidade espiritual que parece exagerada para o mundo, mas não é exagero, é dom. Só que esse dom, quando ainda não é compreendido, vira fardo. Você começa a se fechar, a ficar em silêncio, a carregar tudo sozinho, porque ninguém entende. E às vezes, nem você entende. É como se sua alma estivesse num volume mais alto do que o mundo consegue ouvir. E isso cansa. Cansa tanto que, em alguns momentos, você chega a pensar que tem algo de errado com você.
mas não tem. Tem algo certo demais com você, algo raro, algo que o próprio Espírito de Deus colocou aí dentro para que você fosse instrumento dele nesse tempo. Por isso você sente, por isso você não consegue ignorar a dor do outro. Por isso você percebe coisas que ninguém comenta. E por isso também você se sente sozinho. Me conta uma coisa aqui nos comentários, com sinceridade. Você já sentiu que absorve a dor do ambiente, mesmo sem querer? Escreve aqui embaixo: eu sinto o que ninguém vê. Essa frase vai fazer com que outras pessoas se identifiquem. E talvez seja o que falta para alguém perceber que não está maluco. Só é mais sensível espiritualmente do que os outros. E agora, se prepara. Porque o terceiro sinal não aparece nas emoções. Aparece no silêncio, no tempo de espera. Naquela fase em que parece que Deus sumiu e você sente que foi esquecido, mesmo sabendo que ainda crê. Você já passou por um momento em que parecia que Deus simplesmente parou de falar, você orava e nada, buscava respostas e silêncio. Fazia tudo certo e continuava dando errado. Você olhava para o céu e só via nuvem. Essa fase que parece abandono, na verdade é o sinal mais revelador de quem foi separado por Deus. Porque antes de enviar alguém, Deus testa a escuta. O silêncio de Deus não é ausência, é ensino. É como se Ele estivesse perguntando: você confia em mim, mesmo quando não sente mais nada? E os escolhidos sabem que confiam, mesmo com o coração apertado, mesmo sem entender, mesmo chorando à noite, sorrindo durante o dia e lutando contra uma dor que ninguém vê. Essa fase dói. Dói porque você começa a duvidar de tudo, das promessas, do chamado, da sua fé, de você mesmo. Mas Deus conhece esse momento e sabe que os escolhidos, antes de serem levantados, precisam passar pelo deserto. Porque é no deserto que a voz dele se torna inconfundível. É no deserto que ele silencia todas as outras vozes, para que só a dele permaneça. Se você está passando por essa fase agora, em que Deus parece distante, mas algo dentro de você ainda crê, mesmo sem ver, então saiba, esse é o momento em que Ele está te preparando. Ele não fala, mas te fortalece. Ele não mostra, mas te molda. Ele não aparece, mas te alinha ao plano que vai te levantar. E se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque você não está sozinho nessa jornada. Não pule agora. O próximo sinal vai revelar por que os ataques contra a sua vida aumentaram justamente quando você começou a buscar mais a Deus. Já reparou que quanto mais você tenta se aproximar de Deus, mais coisas começam a dar errado? Parece que o mundo desaba, as tentações aumentam, as provações se multiplicam e pessoas que você nunca esperava começam a se afastar, se virar contra você ou te desmotivar. Isso não é coincidência, é resistência espiritual. Porque quando alguém está prestes a sair da superfície e mergulhar no propósito, o inferno inteiro se incomoda. Você deixou de ser inofensivo. Quando você estava distraído, tudo fluía bem. Mas bastou você decidir orar mais, buscar mais, abandonar o que te afastava de Deus e pronto, a tempestade veio. Mas aqui vai uma verdade que talvez você precise escutar hoje. A luta que aumentou não é sinal de que você está no caminho errado. É sinal de que você está prestes a entrar no caminho certo. A perseguição vem antes da promoção. O caos precede a cura. A guerra interna antecede o chamado revelado. Deus permite essa pressão para te deixar firme, para te ensinar a lutar. Para que, quando você chegar onde Ele quer que você chegue, nada nem ninguém possa te tirar de lá com palavras ou manipulações. Porque o escolhido que foi forjado em batalhas não se dobra para elogios, nem se abala com rejeição. E se essa palavra está fazendo sentido para você, então você precisa caminhar com a gente. Se inscreve agora no canal Sabor da Fé.
Aperta esse botão de inscrição e ativa o sininho, porque esse canal foi feito para quem carrega dores que o mundo não entende, mas que Deus transforma em destino. Agora vem comigo, porque o quinto sinal é quando Deus começa a revelar o propósito que você sempre sentiu, mas nunca conseguiu nomear. E isso pode mudar tudo. Chega um momento em que, mesmo sem provas, sem sinais visíveis, sem ninguém te aplaudindo, você começa a lembrar de quem você é. Não com orgulho, mas com convicção. Lembra da criança que você foi? Daquela sensibilidade que te fazia chorar em silêncio, falar com Deus olhando para o céu, sentir coisas que ninguém falava. Lembra da intuição que você tinha, da consciência que doía quando errava, mesmo que ninguém estivesse olhando? Lembra daquele sentimento de eu nasci para algo maior, mesmo quando tudo ao seu redor dizia que você não era ninguém? Pois é, isso nunca foi delírio. Isso foi Deus te marcando desde o início. E agora, mesmo em meio à dor, à luta, à rejeição, você começa a reconhecer o som da sua voz. Ele não fala alto, ele sussurra e diz: Filho, eu sempre estive aqui. Você começa a entender que tudo o que viveu foi preparação. As quedas, as perdas, as pausas. Tudo isso foi ferramenta nas mãos dele. Tudo isso te moldou para esse tempo. E agora, mesmo sem saber o que vem depois, você começa a dar passos com fé. Você não precisa mais que o mundo diga quem você é, porque Deus já disse, você é separado, é chamado, é escolhido. E quando você entende isso, a dor ainda existe, mas ela passa a ter propósito. E é aí que a jornada começa de verdade. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem era para você. Você não caiu nesse vídeo por acaso. Essa palavra foi enviada e agora foi recebida. Então, compartilha com alguém. Manda esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que também está nessa jornada em silêncio. Tem gente esperando uma resposta e talvez ela venha através de você. Talvez por muito tempo você tenha se perguntado por que as coisas sempre pareciam mais difíceis para você, por que as pessoas se afastavam, por que sua alma sentia tudo com tanta força, por que Deus se calava quando você mais precisava, por que a luta aumentava quando você decidia mudar, por que seu coração parecia carregar um peso que ninguém enxergava. Agora você sabe, não era castigo, não era defeito, não era azar, era separação, era sinal, era marca. Você não é como os outros e não precisa mais tentar ser, porque o mundo rejeita o que não entende, mas Deus escolhe o que o mundo ignora. Ele te viu quando ninguém te via, te chamou quando ninguém acreditava em você e está te preparando para um propósito que só você pode cumprir. Você é resposta para uma geração que ainda está perdida. E mesmo que ainda não saiba tudo, você já deu o passo mais importante. Você está acordando para quem você é. Agora é hora de seguir. Com fé, com coragem, com a certeza de que não está sozinho. Se essa mensagem falou com você, escreve aqui nos comentários: eu fui separado por Deus. Essa frase pode ser o ponto de encontro entre você e alguém que também está vivendo tudo isso em silêncio. E se você quer continuar recebendo mensagens como essa, entra no nosso grupo do Telegram. Lá a gente envia reflexões, vídeos e palavras que sustentam, mesmo nos dias em que a fé fraqueja. O link está na descrição. E lembra, você não chegou até aqui por acaso. Foi Deus, foi agora. E foi para te lembrar que você é um escolhido.